Porque a oferta de mão de obra está retornando ao mercado de trabalho. Novas pessoas buscando empregos, né, que criam condições mais frouxas, justamente corroboram para uma inflação salarial menor do que a esperada. Porque a gente está imaginando que o problema é China, então o commodity deveria ir para baixo, certo? Isso foi verdade para a Vale, mas não foi para as outras empresas de commodity. E aí, 90% dos gestores entrevistados estavam esperando uma recessão no segundo semestre de 2023. O número hoje é 15%. O grande problema é o governo está correndo atrás de fonte de receita, ele ainda não acordou que ele vai precisar cortar gasto. Isso aí vocês podem colocar na conta, não tem como parar de pé, o arcabouço sem corte de gasto. Sejam muito bem-vindos ao canal da Critéria e ao nosso bate-papo semanal. Vocês já devem conhecer a gente, Thiago Pedroso, Rafael Wurzman, que vos fala. A gente nem gosta de mercado financeiro, né, Rafael? Então toda semana a gente traz aqui um resumão das principais notícias e o que é importante de verdade para o mercado. E o Rafael que toca offshore, hoje vai falar um pouquinho do que aconteceu lá fora na semana. Vamos lá, Rafael. Perfeito, Pedroso, que honra, né? Geralmente você começa, né? Enfim, Hoje o brilho é seu. Eu deixo os idosos começarem antes, né? Como vocês podem ver, o Pedroso tem um cabelo branco aí bem notável. Mas também tô ficando careca, né, Pedroso? Eu até pedi pra trocar aqui o lugar da posição das câmeras pra pegar meu ponto bom. Tô brincando com vocês, galera. Vamos lá. Tá careca. Sem mais delongas, uma semana cheia de indicadores macroeconômicos, tá? Contextualizando, tá, pessoal? Semana passada a gente viu, né, uma forte queda para as bolsas mundo afora. Por que isso? Porque o 10 anos, né, que é a taxa livre de risco do mundo, né, o 10 anos americano, o juros futuro, ele subiu consideravelmente, bateu a máxima, né, que a gente não via desde 2007, né, 4,3% de yield, de rentabilidade, e isso pesou muito nos ativos de risco. Essa alta do 10 anos se dá por alguns fatores, né, desde o rebaixamento da nota de crédito dos Estados Unidos pela Fitch, até, né, o afrouxamento do controle da curva de juros feito pelo Japão, e também dados econômicos muito pujantes nos Estados Unidos, né, a gente está falando, de uma expectativa de crescimento de PIB para o terceiro trimestre pelo Fed de Atlanta beirando os 6%, né? Então, enfim, houve um reajuste nos juros global e isso acabou, né, enfim, influenciando o mercado de bolsa. Essa semana foi um pouco ao contrário, tá, pessoal? Uma semana muito positiva e o que mexeu os mercados de fato foram os dados de emprego que vieram nos Estados Unidos, reforçando um cenário de pouso suave, né, aquele caixinho dourado. Hoje saiu o payroll, que é o CAGED americano, me arrisco a dizer, né, enfim, o relatório mais importante do mundo nesse momento, né, de indefinição, né, e atenção quanto à política monetária nos Estados Unidos. Para onde vai os juros? O payroll que trata das condições do mercado de trabalho americano, né, se foram criadas vagas, qual que é a evolução do salário agora. Exatamente, Pedroso, eu diria que não poderia ter vindo melhor. Tá? Criação de novos empregos, 187 mil, levemente acima da expectativa de 170 mil. Porém, a taxa de desemprego saiu de 3,5% e foi para 3,8%, contrariando as expectativas, né? Por quê? Porque a oferta de mão de obra está retornando ao mercado de trabalho. Tem novas pessoas buscando empregos, né? Que criam condições mais frouxas e justamente corroboram para uma inflação salarial menor do que a esperada. Na base mensal, os salários subiram 0,2%, contra expectativa de 0,3%. Na base anual, foi 4,2%. Contra expectativa de 4,3%. Então, de fato, um relatório que reforça a economia americana ainda está muito saudável, porém em moderação, né? E isso indica, talvez, que a inflação futura deva arrefecer ainda mais do que está no preço e corrobora, né, para um cenário de juros um pouco mais ameno olhando para frente. Não é à toa que hoje, né, tem 91% de chance do Fed manter os juros inalterado na reunião de setembro, né? Dia 20 de setembro, o Copom americano vai se reunir e ter essa tomada de decisão. Pedroso, queria subir aqui, né, enfim, a galera deve estar vendo, né, os indicadores do payroll, mas também, né, a evolução da criação de empregos desde janeiro de 2022. A gente está no menor nível em mais de um ano, né, vocês podem ver que 187 mil a gente não via, né, em algum tempo. Tá, pessoal? E importante reforçar aqui também, Pedroso, que esse número o mercado não considera com tanta atenção, porque tem as revisões, né? E em junho, olha o seguinte, o payroll de junho, 209 mil empregos foram criados. Revisou em julho para 185 mil. Revisou em agosto para 105 mil. Então saiu de 209 para 105.
né? Cortou na metade. Sim. Né? Então o mercado fica ali com um certo ceticismo. Na terça-feira, galera, terça ou quarta-feira, agora eu me esqueci, a gente teve o JOLTS, que é o relatório de vagas de emprego nos Estados Unidos, e ele veio abaixo do esperado, reforçando também que o mercado de trabalho está se afrouxando e contribuindo para um cenário, né, de juros global menor. Né? E quando os juros não sobem, quem sobe é a bolsa, né? Aquele bom e velho ditado. Tá? O que me chamou muita atenção, Pedroso, é o número de quits, né? A pessoa ou o trabalhador se demitindo por conta própria, né? Geralmente, quando você se demite do seu trabalho, você vai buscar um trabalho que paga mais. Então, você está confiante, né, com as condições do mercado de trabalho. Né? E, na verdade, esse indicador saiu de 3% em meados do ano passado, né? O número de pessoas se demitindo por conta própria, e agora beira os 2%. Né? Então, também foi positivo, porque isso corrobora para uma tese, né, de uma inflação salarial menor lá na frente, tem menos pessoa mudando de emprego, o que corrobora também, né, para juros mais a menos, né, olhando aí para um cenário futuro. Tá? E aí, Pedroso, a gente teve também a inflação, né, nos Estados Unidos, o famoso PCE, que é o dado que o Fed mais olha. Subo aqui o gráfico para vocês verem, né, o core, que exclui os preços voláteis de alimentos e energia, está em 4,2%, né, veio levemente abaixo do esperado, enquanto o cheio, né, veio em linha 3,3%. Tá? Foi positivo, o mercado gostou. Tá, não é à toa, né, que finalmente, né, o juros americano deu uma trégua essa semana, saiu dos 4,3% e voltou para 4,15%, né, olhando aí com a base dos últimos 5 a 6 pregões, tá, pessoal? E a gente teve uma revisão também saudável no PIB dos Estados Unidos, né, no segundo trimestre o PIB era 2,4%, né, variação anual, foi revisado para 2,1%, ou seja, a economia está forte, mas se moderando. Né, e o mercado acaba gostando, né? Tem aquele ditado que serviu muito bem no ano passado. Notícias ruins para a economia são positivas para o mercado porque reforça, né, um cenário de um Fed um pouco mais dove, um pouco mais frouxo. Nós estamos falando aqui de relatório de JOLTS, do payroll, do PIB americano. Você tem vários dados que saíram essa semana que corroboram que os Estados Unidos entram num movimento de aceleração leve, né? Mas que entra no movimento de aceleração que é super importante para que a inflação tenha um arrefecimento de fato, né? Então, essa semana, no geral, foi uma semana que você considera positiva para os mercados. Foi positivo e salvou muito o mês de agosto essa semana, exato, tá? As bolsas estavam caindo próximo de, 4, 5% e fecharam o mês, né? Eu vou mostrar isso daqui a pouco, caindo 1,5%, né? O S&P. Então, foi uma semana que a bolsa americana subiu 3%, né? Extremamente positivo para fechar o mês do desgosto, né? Agosto, mês do desgosto, um tom aí um tanto quanto otimista. E, Pedro, legal comentar também que setembro, historicamente, é o pior mês para as bolsas, né? Setembro não é um ponto sazonal interessante, né? Na média, o S&P cai, né? Pegando os dados aí desde 1970, 1,5% nesse mês que a gente acabou de entrar. Vamos ver se a história se repete, tá, pessoal? Mas esse ano as coisas estão diferentes, né? Aquela famosa frase, sell em May, já não fez muito sentido, porque mais a gente teve um movimento bem alto de alta. Isso pra mim, né, ficar olhando esses padrões históricos, né, até tem uma certa relevância, mas é mínima, né, galera? O mundo tá mudando, enfim. A gente tem essas teses de inteligência artificial, as empresas seguem reportando resultados muito sólidos, né? E os Estados Unidos, contrariando tudo e todos, tá crescendo acima da velocidade de cruzeiro, né? E é engraçado que a gente tava... Final do ano passado, Pedroso, tem aquele relatório que é o formulário do Bank of America, que entrevista vários gestores, até gestores brasileiros, né? Em todo mundo. E aí, 90% dos gestores entrevistados estavam esperando uma recessão no segundo semestre de 2023, tá? O número hoje é 15%. Saiu de 90%, recessão mais antecipada da história, e foi para 15%. Aí eu te pergunto, o mercado não está precificando uma recessão, será que não é a condição necessária para ela de fato ocorrer? Como aconteceu, né, em 2007, entrando em 2008, né? O mercado não estava esperando a crise do mercado imobiliário. É que a gente hoje não tem condições na economia americana que levem a esse destino, né? A crise imobiliária foi um fato muito específico, porque você teve o estouro de uma bolha lá atrás. Mas hoje não me parece, de fato, uma recessão. A desaceleração é muito provável, mas uma recessão seria algo um pouco demais para o momento que nós temos, pelo menos com o que nós temos de dados hoje, né? Eu concordo, tá, Pedroso? Vamos ver, né? Enfim. Um ponto importante que você tendo comentou essa semana, o mercado começou a precificar uma menor probabilidade de ter aumento de juros novamente esse ano, né? O mercado basicamente já está ali por volta de uns 53%, 54%, apostando que não vai ter mais aumento esse ano. E se não tiver aumento esse ano, a gente está falando que se encerrou o ciclo de alta de juros da economia americana.
Ainda tá no meio do muro isso, né? Mas Eu até tô puxando aqui em tempo esses real, dados essa galera. semana deu essa sensação. Para aqueles que gostam de acompanhar o que o mercado está precificando em termos de juros nos Estados Unidos, é só entrar no site da CME, tá? Que mostra ali os swaps negociados, né? As apostas dos traders em relação à trajetória futura de juros, tá? E hoje o cenário base é o seguinte, a gente está falando que o juros vai manter-se inalterado, tá? Até mesmo na reunião de novembro. 61% de chance que o juros não vai subir em novembro, tá? Semana passada, estava majoritária a chance que os juros ia subir em novembro, né? 25 pontos, indo para o intervalo de 5,5 a 5,75. Com os dados dessa semana, depois que o mercado refletiu e fez a digestão, já mudou-se aí as apostas e o cenário é de manutenção de juros até maio do ano que vem, que é quando vai acontecer o primeiro corte de 25 pontos na taxa americana. Até, Pedroso, voltando para esse papo de recessão, ontem, após o PCE, né, que mostra dados de consumo também e renda, o JP Morgan revisou para cima a perspectiva de PIB no terceiro trimestre, de 2,5% para 3,5%. Isso já é em termos reais, tá? Ajustados pela inflação. Então, interessante, né? Porque essa revisão de PIB é de 300 pontos base, né? Do que eles estavam esperando no começo do ano, né? Eles estavam achando que não ia crescer nada no terceiro tri de 2023 e agora vai crescer 3,5%. Né? Então é impressionante, de fato, como a economia americana surpreendeu tudo e todos, tá? E o que nos intrigou bastante, galera, é que mesmo após esse payroll muito positivo para as bolsas, né, e para o mercado ao todo, o 10 anos americano está em movimento de alta hoje, né? O yield dele está subindo 5 pontos agora enquanto a gente está falando. Eu e o Pedro, a gente não estava entendendo por quê, não saiu nenhuma notícia nesse meio tempo. Se de fato saiu e a gente não viu, a gente coloca nos comentários. Mas aí eu peguei esse gráfico para tentar talvez explicar um pouco esse movimento. Talvez algum grande player esteja vendendo treasuries. E olha só, pessoal, China está com o menor nível de tesouro americano desde 2010. Japão também vem reduzindo as suas reservas de tesouro americano, né? Esses países que são grandes detentores de dívida dos Estados Unidos, após as sanções que, né, o governo americano colocou na Rússia, né, muito, enfim, chocou esse pessoal, que poderia acontecer o mesmo com eles, e diversificaram ainda mais as suas reservas para ouro e talvez outras moedas, né? Então esse movimento que a gente pode estar vendo hoje pode ser um vendedor aí, um país desovando o treasury, né, fazendo com que o preço unitário caia e os yields acabam subindo, né? Tem essa correlação inversa entre preço e taxa a renda fixa, né? Então, esse gráfico aqui eu subo para você justamente para refletir, mas o mundo inteiro, né, enfim, vem vendendo títulos do Tesouro Americano, acaba que os bancos centrais, né, os governos estão diversificando as suas reservas. E Pedroso, eu queria chegar aqui na performance das bolsas nesta semana, né, nesses 5 pregões que tivemos. Olha só que bacana. Dow Jones sobe 1,8% essa semana. S&P sobe 3% essa semana. Nasdaq sobe nada menos que 4,24% essa semana. China, Hang Seng, sobe 0,93%. CSI, que é o principal índice, sobe 2,22%. Né? Europa, na média, sobe 2,5%. Pedroso, o que tá vermelhinho aqui? Chile, Colômbia, países emergentes no geral. E aí tem um motivo para isso, né? Tem alguns motivos. Um é a alta de juros americana, que a gente teve até então, né? A curva longa americana estressa muito, porque obrigatoriamente faz com que esses países tenham necessidade de manter os juros altos para poder concorrer com o rendimento do título americano. E o mais importante, eu diria, que talvez é a própria China, que é aquela perspectiva de uma desaceleração do crescimento. A China é muito importante para os emergentes no geral, né? A gente vai falar da China daqui a pouco, mas a gente teve dados positivos. No Brasil, especificamente, depois também a gente vai falar, teve a questão fiscal que estressou um pouco essa semana. China que o BTG e o JP Morgan mandaram comprar Vale porque falaram que o pessimismo está exagerado, né? Quanto à economia chinesa, isso está criando uma certa assimetria, né? Nas ações que de fato são dependentes da sua saúde econômica, né, em termos de preço, né. Relatório interessante, o Pedro vai comentar mais, pessoal. Indo para o mensal, né, como é que fechamos agosto? Dow Jones, queda de 2,5%, S&P, queda de 1,5%, Nasdaq, queda de 1,74%. Pessoal, semana passada estava 4,5%. Essa semana salvou agosto, o mês do desgosto. Né? Ibovespa caindo quase 7%, ajustado pela variação positiva, né? O dólar subiu também no mês, né? Que contribuiu para a queda aí da bolsa dolarizada. E a China, né? Especialmente a bolsa de Hong Kong, sendo o grande detrator de performance no mês de agosto, com uma queda aí de 8,74% em dólar, tá, galera? E eu queria agora falar um pouquinho, Pedroso, sobre o cenário um pouco mais micro, tá? Eu já vou passar para você. Ontem a gente teve o resultado do UBS,
né, que é o maior banco suíço, acabou comprando o Credit Suisse ali, enfim, no auge da crise bancária americana, né, enfim, não vou entrar em detalhes, mas um banco de mais de 200 anos acabou sendo incorporado a preço de banana, né, pagaram 3 bilhões de dólares pelo seu principal rival. Foi um casamento forçado, conduzido ali pelo governo suíço. E esse foi o primeiro resultado desde a integração, né, do UBS com o Credit Suisse, desde a aquisição. E o UBS reportou um lucro recorde, 29 bilhões de dólares no segundo trimestre de 2023. Esse lucro, pessoal, é o maior lucro registrado por qualquer banco na história, com base trimestral, e o terceiro maior lucro registrado na história em geral, atrás somente da Berkshire Hathaway e da Saudi Aramco. Né? Inverso, né? Saudi Aramco e Berkshire Hathaway, para ser conciso aqui. E Pedroso, eu olhei aqui o balanço, por que, né, teve esse lucro recorde? É algo que chama negative goodwill, né? É um ganho contábil. Ou seja, eles pagaram tão barato, né, no Credit Suisse, os 3 bilhões de dólares, que quando eles ajustaram o valor do CS no balanço, né, o que eles fazem? É ativo menos passivo. E ativo menos passivo deu quanto? 32 bi. Né? Então você faz, né, a diferença do preço que pagou, né, para o preço que em tese deveria valer, deu esses 29. Né? Então é justamente uma arquitetura contábil isso, não é que esse lucro veio das operações de fato. Se tira esse negative goodwill, o lucro do UBS seria de 1,1 bilhão de dólares, tá? Eles comentaram também que estão demitindo milhares de funcionários ao redor do mundo para enxugar o banco e deixar ele mais eficiente. Tem muito overlap, né, entre Credit Suisse e UBS, e devem finalizar essa integração completa até o começo do ano que vem. E como a gente comentou aqui sobre Berkshire Hathaway, né, eu queria fazer, né, um adendo que na quarta-feira o nosso queridíssimo Warren Buffett, ele fez 93 anos de idade e nunca esteve tão saudável. Né? McDonald's tomando Coca-Cola. Você viu? Até põe uma foto dele aqui mais jovem, né? Deve ter uns 35, 40 anos nessa foto. Mas queria fazer aí uma homenagem a ele, né, Pedroso? A gente gosta bastante das técnicas, do fundamento, e especialmente, né, da companhia que ele controla, que é listada em bolsa, a Berkshire Hathaway, que é a maior posição minha na física, tá, pessoal? A gente já falou isso em outros podcasts, mas gosto de reforçar um momento histórico, né, até nostálgico, pô. Buffett fazendo 93 anos, seu principal sócio, o Munger, né, o Charlie, já tá com quase 100, se não me engano, ele tá com 99 ou 98, né? O cara realmente é um ancião, né? E aí, pessoal, também finalizando essa questão micro, né, que a gente falou bastante de macro, olha que interessante isso. Pedroso, qual que é a maior companhia da Europa? Em termos de market cap? LVMH. Louis Vuitton ou ANC. Louis Vuitton, o Bernard Arnault, que é o francês, é o homem mais rico. Primeiro, segundo, eles varia sempre, depende da ação. Elon Musk, ele sempre. Exatamente, mas tem um novo competidor entrando. Olha só, a LVMH tem um market cap de 440 bilhões de dólares. Uma empresa chamada Novo Nordisk tem um market cap de 423 bilhões de dólares, uma diferença de 17 bilhões de dólares entre o primeiro e o segundo colocado. E a Novo Nordisk é uma empresa dinamarquesa que faz a droga, né, Ozempic, o remédio, né, enfim, eles são os maiores produtores de insulina do mundo, tem mais de 50% de market share desse mercado, e o Ozempic, né, muitos daqui devem conhecer que é um remédio tradicionalmente dado para diabetes, que foi feito, né, também, muita pessoa usa desculpa para emagrecer, né. Descobrindo que serve para emagrecer. Serve para emagrecer também. E eles estão vendendo pra caramba, pessoal. O market cap deles, se não me engano, esse ano subiu 50%. Tá voando a ação, né? 400 bilhões de dólares já é maior que o PIB da Dinamarca, que é onde a empresa fica sediada, tá? Então, só aqui um fato interessante para todos que nos acompanham. Certamente, né? Esse setor de saúde é interessante, porque a população está envelhecendo, as doenças crônicas estão aumentando. Né, acaba que tem esses catalisadores de crescimento secular, né? É um setor pouco cíclico, com uma demanda inelástica, todo mundo precisa de remédio, todo mundo vai no médico, né? E etc, etc. Então acaba, né, que eles têm uma margem muito bonita. E aí, para finalizar, Pedroso, vamos comentar um pouquinho de cripto, né? Não sei se você acompanhou esse mercado, mas tem uma notícia muito relevante que fez com que o Bitcoin subisse 7% em um único dia. Já entregou uma parte desses ganhos, tá, pessoal? Isso aconteceu na quarta-feira, que foi uma nova vitória frente à SEC, que é a CVM americana. A Grayscale, que é uma gestora lá fora, tem um trust de Bitcoin negociado no mercado de balcão, o OTC, Over the Counter. E ano passado eles entraram com um pedido de virar um ETF, né? Porque aí de fato conseguiria listar na Nasdaq, não precisaria ficar no mercado de balcão ou na Bolsa de Valores de Nova York, que teria uma maior adoção institucional e do varejo também. A CVM americana negou o pedido deles. Eles entraram com apelo, né, na Suprema Corte americana, alguma coisa do tipo, né, o STJ de lá. E a Suprema Corte votou a favor deles, falando que a CVM foi negligente
ao não aprovar o pedido de virar um ETF. E o mercado adorou por quê? Porque BlackRock, Fidelity, Invesco, essas gestoras enormes já entraram com pedido para listar um ETF de Bitcoin. E se a Suprema Corte falou que a decisão da CVM foi errada quanto ao pedido da Grayscale, em tese cria um precedente para esses ETFs, né, dessas gestoras enormes, serem aprovados. E isso criaria um fluxo aí muito bacana, porque você não precisa se preocupar com custódia, abrir uma conta em uma corretora de cripto, não. Compra ali via a sua conta, enfim, XP, Avenue, Fidelity, que seja, né? Qualquer corretora normal, um ETFzinho e abraço, né? Então o mercado gostou e teve esse ali. Para você ver como o Brasil está avançado, né? Nós temos alguns ETFs de Bitcoin, de criptos no geral, negociado na B3 hoje, né? Então quem quiser ter exposição. E a minha aposta aqui no Bitcoin é que o movimento de alta que estão prometendo que vai vir em algum momento, só vai vir mesmo quando os juros americanos começar a cair. A gente tá percebendo que o Bitcoin é muito correlacionado. O mercado americano não tem como fugir. E falo bastante, terminou só hoje. É isso, Pedro. Agora vai pra vamos lá, Brasil assim, teve notícia importante, mas não é nada tão longo. E Bovespa caiu 5,09 real, ele falou lá em dólar que tinha 7% né? em dólar. Quase 7%. Em agosto, principalmente com a saída de gringo da B3, mas a gente não viu um fluxo de saída forte do Brasil, mas ele saiu sim da bolsa. Pode estar tendo uma realização de lucro inicialmente. E a preocupação com as condições fiscais e, lógico, o impacto ali da China, né, que afetou os mercados emergentes no geral. Mas olha que interessante esses números que eu estou subindo aqui. A gente teve um fluxo um pouco misto, porque a gente está imaginando que o problema é China, então o commodity deveria ir para baixo, certo? Isso foi verdade para a Vale, mas não foi para as outras empresas de commodity. Então, pegamos aqui as principais contribuições de alta da B3 mês passado, foi Petrobras, petróleo e Suzano, celulose, entendeu? Então, qual que é o ponto, né? Suzano, o preço da celulose já estava no low, já estava no patamar muito baixo, né? E Petrobras também, a gente viu o petróleo se segurando, teve algum nível de correção no mês, mas ainda assim a Petrobras, o mercado está um pouco animado, porque hoje o governo, para ele poder ter a arrecadação que ele busca para cumprir as necessidades fiscais, ele vai ser obrigado a ter o dividendo da Petrobras. Então isso deve manter a Petrobras como uma boa vaca leiteira ali, pagando seus dividendos. E na ponta negativa, as principais contribuições negativas vieram do setor financeiro, com a discussão, eu vou falar daqui a pouco, do fim do JCP, né, que é o Juros sobre Capital Próprio, e da Vale, porque a Vale ela foi impactada pela perspectiva da China. Mas aí saiu um relatório essa semana falando exatamente isso, né? Porque por mais que a perspectiva da China tá ruim, o mercado tá muito preocupado com ela, o preço do minério não cedeu tanto nesse mês passado e pelo contrário, ele já voltou a andar agora. Sabe o que eu acho bacana comentar também, Pedro? A gente falou isso na nossa última conversa. Pega, por exemplo, a LVMH, de onde vem as maiores vendas deles, né? Louis Vuitton Hennessy, marca de luxo ali, conglomerado, enfim, a gente acabou de comentar. Vem da China. E a ação tá indo super bem no ano, né? Só que o problema da Vale é que são setores bem diferentes, né? Porque o setor de minério dependia até então muito da construção civil na China. Você pode ter ali um estímulo do consumo, mas não necessariamente a China investindo em infraestrutura como foi no passado. E de fato, quando você olha, o BTG soltou um relatório interessante, porque de fato, quando você olha, você vê que o setor de construção civil ele diminuiu muito a demanda por minério, mas outros segmentos aumentaram, né? Por exemplo, setor automotivo, outros segmentos que utilizam minério, ferro na sua composição, aumentaram a demanda. Então, e os estoques da China estão nos níveis mais baixos dos últimos anos. Então, no geral, o cenário foi, tá ruim para a China? Tá, mas isso não quer dizer que o minério seguiu numa trajetória de queda muito forte. E aí a gente já teve o BTG soltando relatório, o JP Morgan também recomendando compra da ação da Vale. Eu acho que aqui é menos falar da empresa, não queria entrar tanto nesse micro, e mais falar das questões da China. A China, ela divulgou o PMI, né, ontem. Ele veio melhor que esperado, ele veio aqui com 51 pontos, isso significa que voltou para território de expansão. Isso composto ou industrial, Pedro? Esse é o PMI composto. Legal. Indústria e serviço. Indústria e serviço, exato. Então, ele voltou aqui para o território de expansão, estou subindo aqui para todo mundo ver. E aí, qual que é o grande ponto da China? A China veio colocando muitos estímulos, só que ela fez muita conta-gota. E o mercado foi falando, isso não é o suficiente, Mas ela foi lá, toda semana a gente via, vai ajudar o setor imobiliário, agora vai diminuir os juros, e foi indo a conta-gota. A grande dúvida que fica é,
qual que é o impacto disso e qual é o delay para acontecer esse impacto na economia? Eu acho difícil que esses estímulos a conta-gota fizessem alguma movimentação no curto prazo na economia chinesa. Mas também é difícil imaginar que a médio prazo você não pode só ter uma melhora por conta dessa quantidade de estímulos que foi colocado, né? A gente leva como consideração, por exemplo, na pandemia, que a gente teve, acho que foi o maior da história, se você for pensar em volume de estímulos, quanto dinheiro se colocou, e mesmo assim o ponto alto da economia foi um ano depois, quando a gente viu a inflação explodindo. Delay, né? Qual é o delay disso? Então, qual o mercado talvez esteja pessimista exageradamente para a China é a grande dúvida. E talvez seja, de fato, o low ali dos preços para os ativos chineses. E até essa semana a gente viu um grande rally da bolsa chinesa, especialmente das incorporadoras imobiliárias, né? Country Garden, enfim, outras empresas acabaram subindo, né? Enfim, nesse segmento de imóveis, tá, pessoal? Vamos ver, mas o Pedroso aqui tá achando que é hora de comprar a China, né, Pedroso? Eu acho que dá para olhar, aí depende de como você olha, né? Mas dá para olhar empresas que têm alguma relação direta, e o Brasil, consequentemente, pode se beneficiar diretamente nesse cenário. A gente vai ter que acompanhar se vai ser, de fato, esse segundo semestre que a China começa a andar, porque essa aposta já vem desde o ano passado, agora a China vai e nunca vai. Mas parece que agora pode ter um momento positivo para isso. E aí, voltando aqui para o Brasil, né? De Brasil aqui, importante o Lula assinou a MP que taxa fundos exclusivos e também, na verdade, essa MP ela impacta toda a indústria de fundos. Ainda precisa ser aprovado isso daqui a 90 dias lá no Congresso para virar uma lei de fato, né? Senão isso cai. E aí, junto com uma tributação de offshore. Até posso comentar, Pedroso. Na verdade, eles aniquilaram a MP das offshores, né? E apresentaram via projeto de lei, introduzindo a MP dos fundos exclusivos. Então, tem duas pautas hoje que o Congresso precisa votar, né? A MP dos fundos exclusivos, que vai introduzir o come cotas para essa estrutura, né? Igual a um fundo aberto normal. E também, né, a questão de tributar, né, as companhias domiciliadas em paraíso fiscal e acabar, né, com o diferimento fiscal. Quem tiver interesse, a gente tem lá no YouTube um vídeo explicando um pouquinho disso, tá? Sobre a tributação lá fora. São duas formas que o governo está procurando arrecadar mais dinheiro. Aí, junto com isso, ele publicou também um projeto de lei para extinguir o JCP a partir de 2024, que é o Juros sobre Capital Próprio. Quem tem ações aí, por exemplo, de bancos, é muito comum, ao invés de distribuir dividendos, eles entregam através do JCP. Isso pode ter um impacto no resultado de algumas empresas. Eu estou subindo aqui uma tabelinha que está listando ali o impacto se acabasse de fato com o JCP. Mas o mais provável, até dado o lobby, eu acho que é difícil cair o JCP por inteiro. O que o governo deve fazer, e o que deve parar de pé no Congresso, é ter algum tipo de restrição sobre o limite que pode ser utilizado para abatimento de imposto dessas empresas. Então talvez o impacto não seja tão alto como esperado. E aí nessa lista você vê que tem muitos bancos lá. O fato é que os bancos e essa história de JCP não é de hoje. Você vai ver no dia que sai uma notícia, às vezes algum movimento de estresse no banco. E aí tem muito cliente que pergunta, será que vai cair mais? Tem muita coisa já no preço. Essa história de extinguir JCP não é uma questão do governo Lula. Já se conversava disso lá no governo Bolsonaro. Isso vai acontecer uma hora ou outra. Alguma mudança como é feito isso. Então, no fim do dia, a nossa percepção já tem muita coisa no preço, os bancos ainda negociam níveis de múltiplo muito descontado, e eu acho que se de fato extinguir tem algum impacto adicional, mas vai ser menor do que você vê no número, por exemplo, desde que a gente está falando ali uma queda de uns 18% do lucro. Eu acho que no fim do dia tem muita coisa já no preço de Bradesco que já considera, inclusive, potencialmente essa mudança. Pode ter algum impacto naquele primeiro momento, porque o mercado ele estressa, normal, mas eu acho que com relação a preço, está bem no preço esse cenário. Outra coisa que também passou essa semana, né, foi a desoneração da folha de pagamento e já colocaram ali junto a queda nas alíquotas para os municípios de INSS. Aqui são dois impactos negativos para o governo, e eu estou falando disso porque essa semana foi negativo para o governo, diferente lá de fora, foi na contramão por conta do risco fiscal. O mercado está começando a se perguntar, né? Primeiro, o Haddad ele jogou lá o projeto de lei do orçamento de 2024, falando que vai ser déficit zero. Na verdade, tem até um superávit de 2 milhões ali, pouquinho, praticamente um déficit zero. O mercado já não acredita nisso. No Boletim Foca, a perspectiva é que a gente tem um déficit o ano que vem de 0,75%. E aí, para ajudar, a gente teve essas duas aprovações, né? Desoneração da folha de pagamento, já era super esperado, que é uns 10 bi ali de impacto para o governo, e a redução de INSS era algo que não estava muito no radar, também vai dar uns 7 a 10 bi. O rombo é 140, né?
Pedro? 140 bi é o que o governo precisa conseguir arrecadar para zerar esse déficit no Por que vem, volta não é isso? disso, exatamente. Então, o grande problema é o governo está correndo atrás de fonte de receita, né? Ele ainda não acordou que ele vai precisar cortar gasto. E aí vocês podem colocar na conta, não tem como parar de pé o arcabouço sem corte de gasto a médio prazo. O governo pode conseguir fazer milagre para o ano que vem, mas vai ser difícil se você não tiver corte de gasto. Mas hoje o governo só está pensando nas eleições. A gente tem eleição de prefeito, governador daqui a pouco. Então, na minha opinião, é nítido que ele não quer cortar gasto. Por conta disso, ele precisa ter uma base forte para tentar se reeleger daqui mais 3 anos. Então, mas a médio prazo, não tem como parar de pé sem ter corte de gasto. Reforma administrativa vai ser super importante para que isso ocorra de fato. E até, Pedro, eu queria falar um pouco da minha opinião. Pessoal, eu não sou contra, né, tributar essas estruturas utilizadas, né, pelo 1%, 5% da população, né, que seriam os fundos exclusivos, eventualmente os offshores, né, em paraíso fiscal, para investimentos no exterior e etc. O que eu sou muito contra é o seguinte: a gente faz uma PEC da transição de bilhões de reais, né? Enfim, claramente não tínhamos capacidade de gastar tudo aquilo que foi gasto, né, aprovado. E aí, toda semana tem que se falar de um novo imposto, né? E cria-se essa volatilidade tributária enorme, que é negativo, enfim, em contexto geral. E quando a gente aumenta o imposto, em tese, a gente está acreditando, né, enfim, que o governo vai ser eficiente em redistribuir essa renda. É que a gente sabe que, historicamente, isso não é o caso. Então, o corte de gasto é a solução, mas ninguém fala sobre isso. Exato. Então, eu acho que você tocou o ponto principal, né? O grande problema é, você tem que ter uma justiça tributária e tem coisas no Brasil que é injusto. E isso tem que ser colocado na mesa, não tem dúvida. Em ambas as partes. Assim como a gente está falando em tributar fundo exclusivo, na verdade não faz muito sentido você ter a tributação antecipada num fundo normal. Mas hoje a gente não tem espaço fiscal para deixar de ter a tributação antecipada. Então, se o cara que tem lá 10 mil reais aplicado tem uma antecipação de imposto, o cara que tem no mínimo 10 milhões de fundo exclusivo, o problema é que isso afeta toda a indústria, né? Quem trabalha com isso aí sabe que fim, no geral, vai ser afetado e às vezes nem necessariamente um fundo exclusivo, um fundo que tem uma importância grande aí para financiar a atividade produtiva. Mas tirando esse contexto muito específico, o grande problema é, antes de atacar aumento de receita, o governo deveria atacar eficiência. O governo é ineficiente, ele gasta mal e gasta muito. Reforma como é administrativa, seria importante ter saído ela antes de colocar no nosso. Então, o grande problema é esse. E aí, assim, o mercado estressou com a condição fiscal e essa semana foi uma semana mais pesada para o Ibovespa. Hoje o mercado está dando uma respirada muito por condição da China, Vale subindo forte. E aí, para ajudar também, né, saiu essa semana o déficit do primário do governo de junho, que foi 35,9 bi. Foi o segundo maior déficit desde 1997 por mês. Estou subindo aqui um gráfico. Esse gráfico está colocando anualizado esse déficit primário. Então, assim, ao mesmo tempo que o mercado está preocupado... Quanto dá isso em porcentagem do PIB, você sabe? Isso eu não tenho de cabeça. Depois a gente vê, então. Perdão. Não é muito, dá por volta de 0 ponto, considerando que o PIB está para 4 trilhões. Então, é 0,1 mais ou menos, que vai chegar ali no déficit mais ou menos projetado para esse ano. Não é muito distante. E hoje saiu o PIB, e aí esse daqui surpreendeu positivamente. O PIB do segundo trimestre cresceu 0,9%, a expectativa era 0,3%. O PIB brasileiro cresceu muito mais do que o esperado no segundo trimestre, contra tudo e contra todos, porque nos trimestres anteriores, quem puxou foi o agro, e esse trimestre o agro, sazonalmente, é mais fraco. Quem puxou foi serviços e outros setores. Saudável, então. E o PIB brasileiro teve um trimestre positivo. E aí, Pedroso, até para fechar, né? Como é que tá a questão de cortes nos juros, né? Como é que o mercado está precificando o Campos Neto e etc? Porque a gente viu que o IPCA 15 semana passada meio que aniquilou aquela perspectiva que poderia acelerar de 50 pontos para 75, né? Então mantém-se esse ritmo de cruzeiro de 50 pontos nas próximas? Eu acho que dependente do IPCA não existia espaço para cortar os juros, e aí eu acho que vai além das condições internas, é o juros americano. O juros americano no nível que tá, como que você concorre com o título? Já tá difícil, né? A gente recentemente viu uma alta do dólar, em parte por condição fiscal, mas muito porque o juros americano tá muito alto e o nosso juros futuro está precificando uma queda muito forte. Então, nosso diferencial de juros Brasil e Estados Unidos caiu muito, o que automaticamente atrai o cara que quer fazer um hedge, que quer aproveitar o momento. Então, a gente teve uma parada no movimento de queda do dólar por conta disso. E dólar subindo é mais impacto na inflação. Consequentemente, você tem mais impacto na inflação, você tem uma perspectiva de juros maior lá na frente. Então, assim, eu acho que o mercado estava errado desde o começo de imaginar que poderia ter espaço para 0,75 de corte.
O 0,50 provavelmente é o que deve seguir, dado que a gente ainda tem margem de preço, alta. 0,50. 0,50 já está mais ou menos no preço. Agora, eu acho que as condições internas é importante, mas hoje eu diria que o juros está dependendo mais dos Estados Unidos e o que vai acontecer com os juros lá do que da gente. Isso que aconteceu essa semana é positivo para juros, né? A gente está vendo o cenário do mercado começando a tirar do PEC o acelerador de que vai ter mais aumento lá, então já é um cenário positivo. E se vier uma desaceleração, talvez a gente tenha uma antecipação do início do ciclo de corte de juros. Aí a minha opinião, que aí segue já o que eu comentei contigo, né? Dólar vai continuar se desvalorizando se de fato esse cenário se concretizar. E não é sobre a moeda brasileira, eu acho que é um movimento global. O dólar ainda negocia com um prêmio acima da média quando se compara com as principais moedas do mundo. Então, teria espaço para isso acontecer, mas precisa começar a ter uma perspectiva de juros menor nos Estados Unidos. Toda semana muda, né, Pedroso? Então, tá difícil. Mas eu acho que o caminho é esse. Vai saindo o dado e vai mudando. Mas o juros lá tá alto. O caminho é desacelerar a economia. Não tem como ficar simples assim. Então, a questão é mais quando, não se, né? Exatamente. Uma hora, enfim. Esse juros bate, né, na necessidade de financiamento das companhias. Você tá vendo isso no mercado imobiliário lá, né? Mercado imobiliário que, aquele Case Stiller Index, que mede os preços das casas, tá praticamente em record high, né? Voltou a subir bastante nos últimos meses. Mas o financiamento imobiliário tá também na máxima histórica, né? O custo do financiamento. 7%. Máxima não, mas tá já em... Praticamente na máxima do século. Então, assim, agora talvez a gente ainda tá vendo isso, mas isso vai bater. O cara que vai financiar mal vai olhar essa taxa de juros e vai falar, cara, agora não é o momento. Ele já tá fazendo isso, né? Então, assim, é questão de tempo. Mas perfeito, Pedroso. Então, Ibovespa na contramão do mundo essa semana. E, pessoal, semana que vem estaremos por aqui, né? Agora me falhou a memória o que teremos semana que vem. Eu acho que não é uma semana carregada, né? Você sabe? Não preciso levantar aqui. Mas depois a gente vê, pessoal. Mas pessoal, a gente aqui estará na Expert lá. Depois soltaremos aí algumas novidades também nos nossos canais aí do Instagram. Nos acompanhe lá. Para quem gostou aqui, gosta do nosso trabalho, clica aí no sininho para acompanhar, clica no joinha que ajuda bastante. Obrigado. Bom final de semana a todos. Tchau.